Desenvolver a sua criança é pensar também no desenvolvimento espiritual. Nós, como pais e mães cristãs, devemos entender que o desenvolvimento da criança, do ser humano, precisa estar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, e precisa ser a nossa base principal para crescermos, então, cristãos maduros na nossa fé. E todo esse desenvolvimento começa no bebê, desde o ventre, e vai evoluindo à medida que essa criança vai crescendo. Finalmente chegou aquele momento de eu te contar que você vai trabalhar em cada faixa etária à medida que o seu bebê vai crescendo e evoluindo. Eu postei um vídeo aqui no Shorts e também lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, já vai lá me dar um seguir, @guiando em fé. E esse vídeo eu estava explicando sobre como ocorre o desenvolvimento espiritual da criança. Está ligado ao cognitivo. À medida que a criança tem os seus neurônios em evolução, ela vai cada vez mais aprendendo. E esse fenômeno acontece especificamente com bastante intensidade dos 0 aos 3 anos de idade, onde os neurônios estão ali a todo vapor. E aí então é onde nós precisamos focar e desenvolver a nossa criança, já quebrando aí o que muitos pensam que bebês não estão absorvendo nada, não estão aprendendo nada, não entendem nada, então eu posso deixar ele exposto a absolutamente tudo. Na verdade, isso está errado e a gente precisa rever isso com muita atenção. Eu sou Kézia Bindá, seja muito bem-vindo por aqui. Já curte, compartilha esse vídeo com outros papais para eles também entenderem como evoluir aí no ensino da palavra de Deus para os seus filhos, para as suas crianças. Eu vim aqui então te contar 5 fases do desenvolvimento espiritual infantil. Essa fase se divide por faixa etária e cada faixa etária você vai abordar um tema específico, mas não é daquela forma de você dizer assim, é assim, 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 1 mais 1 igual a 2. Não. Lembre-se que o desenvolvimento é sempre a vivência no dia a dia, é usar as situações para implantar na criança algo bíblico que o Senhor tem a conduzir e a fazer com que essa criança desenvolva em si. Então, a primeira fase do desenvolvimento, você já sabe que é na gestação, nós chamamos aqui no Guiando em Fé em preparando o solo. Isso porque a Bíblia cita várias vezes a criança como uma semente. Então, eu preciso preparar o solo para que essa semente ela seja germinada, ela venha crescer e dar muitos frutos. Então, essa semente, esse solo é o ventre, onde está acontecendo o crescimento dessa semente, a evolução. E a partir desse momento é quando a mãe vai então colocar diante de Deus a vida do seu bebê e vai dedicar a ele o seu crescimento, a sua existência. Na minha experiência, foi um momento muito feliz. Eu me senti como Maria, agraciada pelo Senhor, vista pelo Senhor, e foi um momento em que eu pude louvá-lo por tamanha graça e misericórdia na minha vida. E também eu já dediquei a ele a vida do meu bebê, falando a ele que era um bebê que eu não sabia se seria um menino, se seria uma menina, como seria, mas que ele já sabia tudo porque ele projetou esse bebê, é quem estava gerando esse bebê. Então eu devolvi a ele, apesar dele estar colocando no meu ventre, eu devolvi aquilo que ele me deu a ele em forma de palavras, em forma de dedicação do meu coração, da minha mente, da minha vida e do meu bebê, da minha família, para o Senhor. Então, este é um momento primordial em que a mãe vai buscar o Senhor. Isso já vem de uma prática dela antes de engravidar, mas ela, neste momento ela vai buscar o Senhor dessa forma específica, de entregar a vida do seu bebê para Cristo e de estar sempre orando. À medida que esse bebê vai evoluindo, a mãe pode interceder por cada fase. Agora é a fase do coração, agora é a fase dos olhos, agora é a fase da audição. Então, cada fase ela pode estar dedicando ao Senhor e, claro, também sempre proferindo a palavra. A Bíblia é cheia de versículos, inclusive, que falam a respeito da gestação, de como o Senhor está formando aquele bebê dentro do ventre. Então é importante ter esse momento, um momento também de dedicar em oração, pode ser individual, a própria mãe, sobre o bebê, sobre a sua barriga, mas também com a sua família, o pai desse bebê, se tiver outras crianças na casa também.
sempre entregando a vida desse bebê ao Senhor, toda a sua evolução e tudo o que o Senhor trará para essa criança, qual a visão dele para essa criança, quais os propósitos do Senhor para essa criança, você já vai apresentando uma mãe no ventre. Nessa fase, você é a parte principal do desenvolvimento, é você quem vai proferir, até porque o bebê ele vai sentir o que você sente. Então você vai se dedicar ao Senhor como um culto ao Senhor, sua oração, o seu corpo, sua vida, dedicando também a vida do seu bebê. Então essa é a parte em que você vai preparar o solo, a parte da gestação. Sempre que possível for, se tiver na sua igreja pessoas que orem por gestantes, vá, participe desses grupos para que o Senhor esteja ali com você. Eu sei que é um momento muito delicado, coisas acontecem nessa fase, que às vezes a gente fica meio desesperado no início, principalmente se você é mamãe de primeira viagem, assim como eu. Acontece algumas coisas até mesmo com as nossas emoções. Então é importante você ter essa dedicação ao Senhor da sua mente e do seu ventre, para que o Senhor venha cumprir através deste bebê o plano dele na sua vida e na vida da nossa geração, né? Afinal, cada bebê que nasce é um ministério, é um propósito muito grande de Deus para toda a geração. Depois nós vamos para a fase número 2, que é semear o amor, o reconhecimento de Deus e a oração. Nessa fase é do nascimento até os 3 anos de idade, onde há aquela questão dos neurônios que eles estão a todo vapor, são os primeiros 1000 dias da criança, onde ela está absorvendo tudo à sua volta. Você pode achar que ela não está entendendo, mas ela está absorvendo, e tudo isso vai lá na frente gerar alguns frutos. Então é importante você semear corretamente, intencionalmente, é sempre a palavra que eu uso aqui, para que essa criança venha absorver coisas que realmente venham do reino, que realmente venha suprir as suas necessidades humanas, conforme o seu crescimento. Então, nessa fase, vamos semear o amor. E aí a gente vai trabalhar o reconhecimento de Deus, saber que Deus é bom, saber que Deus é amor. Você vai dedicar essa criança ao Senhor, louvor, adoração. Você vai aqui nesse momento colocar na sua casa músicas que falem de que estão adorando ao Senhor, dizendo que ele é lindo, que ele é bom, dizendo que ele é maravilhoso, que você o adora. Por exemplo, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Não precisa ser músicas apenas infantis. Você pode colocar músicas também que sejam aí do seu cotidiano, que você já vem ouvindo durante muito tempo. Essa fase você também já vivencia na gestação, tá? Onde você coloca louvores, músicas que engrandecem o nome do Senhor, e o seu bebê já vai fazendo parte dessa realidade de adoração ao Senhor. Mas nessa fase dos 0 aos 3 anos é a fase em que essa criança ela vai entender que Deus é amor, do jeitinho dela, gente. Não despreze, não subestime a mente do bebê, porque o Senhor está trabalhando. Cada fase que o Senhor fez na nossa vida tem um propósito, e a gente precisa. Hoje a medicina ela já comprova isso, isso é científico, tá? O que eu tô falando aqui, os primeiros 1000 dias, a questão do neurônio. A mente do ser humano é o lugar onde a gente precisa aprender a trabalhar, a implantar o que de fato precisa ser implantado, que é a palavra de Deus, desde cedo. Nessa fase eu vou fazer um vídeo por aqui explicando, mas o cérebro da criança ele é emocional, e o emocional é o que absorve aquilo que vai ficar sendo gerado para sua vida para sempre. Ela tá ali só como uma esponja, recebendo, recebendo. E por mais que talvez não faça muito sentido para ela algumas coisas, pela imaturidade de entender os significados das coisas, mas uma hora vai fazer efeito isso aí tudo. Então é importante você entender. Expõe essa criança à adoração. Músicas que falam que o Senhor é bom, que você o adora, que você o ama, que ele é amor, e que as suas palavras sejam proferidas também com relação a isso. Você pode ler versículos para essa criança, abre a sua Bíblia mesmo, sem ser Bíblia de historinha, abre a sua Bíblia mesmo, lê para essa criança versículos que falem sobre o quanto Deus é grandioso,
como ele é maravilhoso, quais são as suas maravilhas, para que ela tenha esse contato com o Criador, saber quem ele é, que ele é bom. E a oração. Porque a oração, nessa fase aqui, existe um momento, eu tô falando bem resumido, gente, bem resumido, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ela tem uma fase onde ela começa a balbuciar, ela começa a fazer sonzinhos, sons, ela emite sons. Esses sons, ele tem algo muito similar à Bíblia. E essa fase, gente, é incrível. Eu também vou falar aqui depois com vocês, porque o dia que eu descobri isso, eu fiquei assim, passada chocada. A criança, ela tem algo muito grandioso nela que o Senhor colocou, uma vez que ela está ligada ao plano de Deus, plano original de Deus. E essa criança, esse bebê de colo, tem mistérios incríveis sobre ele que estão na Bíblia, que eu vou estudar com você num outro momento, mas ela está também ali balbuciando. E na Bíblia relata que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E os gemidos inexprimíveis são sons que ninguém pode entender, ninguém pode compreender. E o bebê, ele produz esse tipo de som. Então você vai declarar sobre a vida dele, sobre a vida desse bebê, que os seus sons, os seus grunhidos, eles são gemidos inexprimíveis, onde o Espírito Santo está usando aquela criança para interceder pela sua família. Ela já sente o ambiente, então ela sente o espiritual. Por isso é importante você colocar essa criança exposta à adoração ao Senhor. Então tem músicas lindíssimas também infantis que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre essa adoração a Deus, de como Ele é, de quem Ele é. Então expõe essa criança e profira essas palavras sobre essa criança, Senhor, que quando essa criança balbuciar, quando essa criança fizer grunhidos, que seja o seu Espírito Santo intercedendo por ela, através dela, com gemidos inexprimíveis. Vai ser toda hora isso? Não. Mas se você pôr a sua fé em ação, se você declarar, se você orar ao Senhor, assim será sobre a vida do seu bebê. E isso já vai ajudar naquela fase onde ele vai estar se distanciando de você, onde tem os saltos de desenvolvimento que são fases onde vocês estão ali perdendo um pouco as conexões, que já tem ali quando o bebê nasce, e aí depois vai ali quando a mãe volta a trabalhar. Então, tudo isso, se você colocar essa criança debaixo da proteção de Deus, nas suas orações, na sua vivência do dia a dia, vai ser, você vai estar preparada para voltar ao trabalho e entender que essa criança ela está sob os cuidados de Deus, pessoalmente. Pode ser da sua mãe, pode ser de algum familiar, pais que precisam pôr na creche, mas ela vai estar segura porque você vai estar, a mãe, o pai vão estar seguros porque eles vão estar proferindo sobre essa criança palavras de bênção, palavras que realmente elas estão sob o cuidado espiritual do Senhor, que este cuidado é o único, gente, que pode realmente nos livrar de males que a gente não nem imagina. E aí, se vocês quiserem saber mais, comenta aqui embaixo suas dúvidas. Me segue no Instagram, Guiando em Fé. Vou chegar aqui com materiais bem legais para vocês acompanharem de uma forma bem específica como acontece esse desenvolvimento e que de fato você pode fazer em cada mês da criança, tá? Em cada mês você vai fazer tal coisa, no mês X, no mês Y, mas eu estou resumindo aqui o geralzão, tá bom? A terceira fase é então raízes profundas, é o discernimento espiritual e acontece dos 4 aos 5 anos. Afinal de contas, o que é o discernimento espiritual? Na nossa mente, nós sabemos que temos ali muitas vezes pensamentos, palavras que vêm, coisas que vêm, onde nós precisamos entender: será que isso vem de Deus ou isso vem do maligno? De quem é essa voz? Quem eu estou ouvindo? Eu só vou entender se eu ler a Bíblia. Eu sei que a dúvida não provém de Deus. Eu sei que o que vem de Deus traz paz e não traz medo. Então a gente precisa olhar biblicamente o que a Bíblia diz sobre a voz de Deus e como a gente vai trabalhar isso com a criança. A gente precisa ajudá-la a discernir o que vem
do Espírito e o que não vem. Nem tudo também é ou do Espírito ou do maligno, tem também a nossa própria voz. Mas nesse momento é primordial que você faça com que essa criança entenda a voz de Deus. E o falar de Deus ele é sempre bíblico. Então, você pode ensinar essa criança a entender qual é a voz de Deus através da Bíblia, do que Deus mostrou na Bíblia, falando com o seu povo, falando com o seu próprio filho Jesus. Aí você vai contando histórias, enfim, várias formas de você fazê-la ajudar a entender isso. Mas uma forma mais específica, gente, também além da leitura da Bíblia, que é muito importante, também é a oração. Você ensinar essa criança a orar, entender os seus sentimentos, entender o que ela está sentindo naquele momento, pedir discernimento e direção de Deus e então receber a resposta do Senhor. E aí tem também todo um processo que você pode me acompanhar para você se aprofundar mais nessa terceira fase. E aí a gente vai para a quarta fase, que então é de 6 a 8 anos, e eu digo que é crescendo em fé, profundidade bíblica. Se lá eu preciso aprender o que Deus está falando e eu entendi que isso vem através da Bíblia, agora eu vou aprofundar ainda mais na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como que funciona aí essa trindade. Você vai, através do aprofundamento bíblico, contar para essa criança os feitos do Senhor. Também você vai mostrar as pessoas que estiveram ali na Bíblia, as histórias das pessoas que estão na Bíblia, Davi, Sansão, Moisés, Abraão. Você vai trabalhar a profundidade dessas histórias. Não é só conhecer essas histórias, mas é a profundidade nessas histórias. O que Davi mostra? Uma coragem, uma fé, que ele foi preparado no decorrer do seu caminho. O que Abraão mostra? Uma fé também gigantesca no Senhor, onde ele acreditou na palavra do Senhor, que Deus pediu dele Isaac e ele deu Isaac. Mas o que tem por trás disso? Que em nenhum momento ele falou assim, ai, não vai dar certo não, eu vou matar meu filho. Ele não foi desobediente, ele obedeceu ao Senhor e ele confiou. Então você vai aprofundar essa criança no que de fato aconteceu. Lembra-se que não é só conhecer as histórias bíblicas, aqui a gente rebate isso. O que de fato vai trazer transformação na nossa vida é a profundidade, o conhecimento do Deus daquelas histórias. Abraão é um homem de fé, Davi também, mas aonde eles estavam alicerçados? Em Deus. Então, nessa faixa etária, você vai trabalhar a profundidade bíblica, não é só histórias. Profundidade, se aprofunde no que aquela história pode ensinar e o que essa criança pode aplicar na sua vida através do conhecimento dessa história e também pedir para que Deus venha se apresentar a essa criança dentro desses contextos que estarão sendo trabalhados nessa profundidade bíblica. E aí, então, o último e o quinto é fortalecendo a jornada, que é Adoradores Apaixonados. A faixa etária é de 9 a 12 anos. Nessa fase, gente, acontecem muitas coisas onde a criança ela começa a ter um interesse pelo sexo oposto, começa os namorinhos, os burburinhos, e se você ensinar essa criança a amar a Deus sobre todas as coisas, esse caminho todo que eu tô falando para vocês já é o ensinamento do amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu tô entendendo quem ele é, eu tô me aprofundando nele, eu tô sabendo discernir a sua voz, então logo eu gosto, eu amo de estar na presença dele, eu amo estar na presença dele, e eu me torno então alguém que é apaixonado por quem ele é. Também vejo milagres na minha vida que ele tem feito, então eu me apaixono pelo que ele é e eu vejo aquilo que ele faz. E aí eu não preciso ficar perdendo tempo com conversinhas, com namoricos, com coisinhas que não está na idade de acontecer. Agora é um momento de continuidade nesse processo espiritual
para que haja a maturidade no decorrer, então, das próximas fases, que daí a criança já começa a entrar na adolescência, né? Na pré-adolescência, na adolescência. E aí, gente, quando essa criança ela já vem sendo guiada neste caminho diante de Deus e já vem sido trabalhado com ela tudo isso que eu já falei aqui com vocês, cada faixa etária vai ser melhor. Existem sim aquelas situações que, essa é a fase onde a criança está um pouquinho mais rebelde, porque agora ela se vê assim assado. Existe isso, mas quando nós colocamos o espiritual como base e nós buscamos transformar essa criança com a palavra de Deus, essas fases elas vão ter muito menos impacto na vida da criança, porque ela já estará sendo moldada não pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios desejos, pelo eu, mas sim por Deus. Então, trabalhe esses pontos com seus filhos. Se você não sabe como trabalhar, já falei, me segue lá no @guiando em fé. Estou preparando algumas coisas bem legais para lá também, para a gente interagir melhor, você entender como que você pode proceder então em cada temática dessa. Mas é um caminho que você deve seguir, buscar seguir, e é no dia a dia. Você precisa sim ter um momento com seu filho, parar para conhecer o coração do seu filho, para conversar com o seu filho, com a sua criança, com a sua filha, mas o ensinamento de Deus, o ser cristão, é no dia a dia, é no acordar, é no levantar, é no falar, é no dormir, é no comer, é no beber, em tudo, em tudo. Muitas vezes nós acreditamos que é só o ir à igreja no domingo e tá tudo bem, mas não é isso. O evangelho não é sobre isso, o evangelho é sobre mudança de mente, de vida, de transformação. Quem muda a mente, muda hábito. Quem muda hábito, muda seu comportamento no dia a dia. Então é sobre isso, desenvolver espiritualmente as nossas crianças é sobre isso. Não é só que elas sejam crianças com uma moral legal, mas é que elas tenham sim a moral desenvolvida, o saber se portar com as outras pessoas, mas com base naquilo que o Senhor nos ordena, não com base em regras chatas de obedece, faz o que eu tô te falando, cumprimenta, fala com fulano. Não é isso, não é autoritarismo, mas é um desenvolvimento do seu caráter. Eu espero que isso seja assim bem entendido, porque a criança ela precisa, gente. A criança, o adulto que nós somos, ele tem muita influência da nossa infância, muita mesmo. E a gente também vai falar mais sobre isso aqui, porque nós precisamos entender como que nós chegamos a quem somos hoje. Se a gente entender isso, a gente vai olhar para os nossos filhos com muito mais carinho, com muita mais dedicação, para que eles sejam muito melhores que nós. Esse é o meu desejo e por isso que eu estou aqui hoje, para que os meus alunos, para que a minha filha, para que a geração que vem, os meus sobrinhos, possam ter vivências melhores do que as que eu tive, com pais muito mais prudentes, muito mais sábios, porque vivemos tempos de informação e isso precisamos usar a nosso favor. E o mundo tá doente, tá tudo feio, gente, tá assustador, mas os planos do Senhor são sempre maiores e melhores que os nossos, então prossigamos, porque nós vamos garantir coroas lindas lá no céu e a bênção de o Senhor chegar e falar para você onde está o seu filho, e você diz assim, ele está aqui no teu trono da graça. Glória a Deus por isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido aqui uma luz para você. Falei muito resumido, ainda assim é um tema muito amplo. E se você quer saber mais, se inscreve, curte esse vídeo e também me ajuda a compartilhar esse vídeo para mais papais entenderem este processo de desenvolvimento aí espiritual dos seus filhos. Estamos precisando avançar cada vez mais para que nós possamos ver uma geração vindoura abençoada que profetiza, que profere palavras de bênçãos e que transforma a nossa geração e começa com o nosso trabalho hoje. Beijos para vocês. Até os próximos vídeos. Eu espero você por aqui. Até lá. Tchau, tchau.